Pressa não é inimiga da perfeição, porque a gente já sabe que perfeição não existe. A pressa é inimiga da conexão, é inimiga da organização, é inimiga da reflexão. E hoje eu quero te contar algumas coisas que você pode fazer para se reconectar com você, para melhorar a sua reflexão, organização de pensamento de dentro para fora. Claro que muitas vezes a gente vai começar de fora para dentro. Eu sou Fernanda Zequinato, sou psicóloga, sou especialista em desenvolvimento humano e psicologia clínica baseada em evidências. E hoje eu quero trazer para você alguns truquezinhos da psicologia que pode te ajudar a se organizar melhor, a refletir melhor e a se conectar primeiro com quem você é. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender é que emoção não conversa com razão. Todas as vezes que a gente está naquele momento urgência, acelerado, a gente ativa a ansiedade, a gente ativa o medo de não conseguir dar conta, a gente ativa a nossa pressa interna. E isso a gente já ativa o quê? A nossa emoção. Aí a gente já está com meio caminho perdido e não andado. É nesse momento que você precisa deixar essa emoção passar antes de você agir. Fer, como que eu faço isso? A gente usa estratégias de quebra de padrão. A gente pode pensar antes de responder, fazendo uma respiração, contando até 5 segundos e deixando aquele sentimento passar antes de responder. Você pode já ter algumas estratégias de respostas prontas, como quando for prova de matemática, quando eu tiver que passar por um processo seletivo, quando eu tiver que fazer alguma negociação com o meu chefe, ou se eu tenho algum assunto delicado para conversar com o meu parceiro, com a minha parceira, eu já crio um script pronto, eu já crio uma estratégia interna para poder lidar com essa emoção. E aí a gente tem um caminho da assertividade que eu gosto muito e que eu ensino para os meus pacientes, que é a estrutura eu fico, quando, por quê. Se de repente acontece alguma situação, vamos pegar o exemplo com o parceiro ou com a parceira, e que você precisa negociar alguma coisa e está meio receoso, receosa, você pode falar, olha, eu fico preocupada, eu fico tensa quando eu preciso negociar, falar alguma coisa com você que foge do nosso dia a dia, que eu percebo que é um assunto meio delicado, porque isso tende a trazer algum conflito, alguma discussão que eu não gostaria que tomasse grandes proporções. E aí você propõe o que vai ser mais favorável naquele momento. Será que a gente pode ter uma conversa agora? Você espera eu pontuar, eu trazer o que eu tenho para falar e depois você coloca? Porque eu quero cuidar do nosso relacionamento, eu quero manter o nosso dia a dia o mais saudável possível e para mim é importante a gente resolver da forma melhor. Esse é um caminho que, enquanto a gente está treinando, não é nada gostoso, porque eu não tenho controle sobre o outro. Eu posso, e nem muitas vezes a gente não tem nem sobre as emoções, sobre o que está surgindo internamente. O que a gente pode trabalhar e ter um certo controle é nas escolhas de comportamentos, atitudes, de tipos de conversa e como você vai processar isso. Então, este é um caminho que pode te ajudar também. Primeiro, a quebra de padrão, quando você muda a sua estrutura física, se o coração já começa a acelerar, se você já entra naquele modo luta ou fuga, fazer a respiração, contar e esperar antes de dar uma resposta, você está quebrando esse padrão do modo acelerado do corpo. O segundo é essa estrutura de conversa assertiva que você também pode ter com você. Muitas vezes no consultório chegam pessoas que não conseguem nem identificar como elas estão se sentindo, porque não aprenderam. Só sabe que eu estou com um negócio ruim, eu estou com um frio na barriga, não sabem nem nomear. E quando você faz esse exercício de assertividade, você está primeiro trabalhando isso aí dentro também. Você está se ajudando a nomear o que você está sentindo. Tem uma coisa que é bem comum de acontecer, que às vezes a pessoa chega e fala, Fer, eu estou muito ansioso, eu não sei o que eu faço, e aí a gente vai entender o que aconteceu
aconteceu antes, o que a pessoa está vivenciando, qual que é a situação que está gerando tudo aquilo, e na verdade a gente acaba identificando que a pessoa está eufórica, ela está animada com alguma coisa que está prestes a acontecer, com um evento legal, ou é uma festa, ou é uma formatura, vai começar num trabalho, e esses sentimentos acabam se misturando aí dentro e a pessoa não entende muito bem. Então, esse exercício de assertividade, em primeiro lugar, ele vai te ajudar a ser assertivo com você também. O terceiro ponto, e esse eu falo muito dele, é um que eu amo de paixão e infelizmente eu percebo que muitos não assumem, não adotam essa estrutura, essa rotina no dia e acaba perdendo muitas oportunidades. Antes de falar, eu quero pedir que você já se inscreva no canal, compartilha com pessoas que gostam de conversas profundas, assuntos e temas da psicologia, neurociência, livros, autoconhecimento e desenvolvimento humano. E já sabe, coloca o like aí para o algoritmo entender que esse vídeo é interessante e contribui com as pessoas, tá? Então vamos lá. Esse terceiro que eu gosto muito e as pessoas em processo terapêutico comigo, seja nos workshops, seja em treinamentos, seja na terapia individual, as que mais se engajam neste que eu vou falar para você são as que acabam tendo uma clareza maior, uma consciência maior, e em contrapartida acabam tendo resultados melhores no seu dia a dia, que é fazer o uso do diário das emoções. O que aconteceu, como eu me senti, por que eu me senti. Neste momento, muitas pessoas entendem que não estão nem sabendo nomear, não estão sabendo qual emoção que está surgindo. E aí o caderno acaba ajudando. Muitos, quando chegam no processo terapêutico, acabam que estão num processo de pensamentos catastróficos. E sempre imagino, eu brinco que puxa um fio e sai uma peruca descabelada com um monte dos piores acontecimentos possíveis. E quando começa a registrar, percebe que não é bem assim, que tem situações desconfortáveis, que tem desfechos que não são da forma que a pessoa gostaria, mas que essa peruca pode ficar bem penteadinha, bem arrumadinha e que as coisas não acontecem tão ruins quanto a pessoa imaginava. E esse caderno, ele acaba sendo um documento de registro disso, de registro dessa caminhada e desse autoconhecimento. É um registro autobiográfico do seu desenvolvimento emocional, do seu caminhar pela vida, da sua evolução enquanto você vai se conhecendo e deixando pedaços de você que não servem mais, como uma roupa mesmo que não serve, como um estilo de vestir que já não se encaixa mais com você, mas que está ali, que fez parte. Quando você olha numa foto antiga e vê aquela roupa, às vezes você olha e fala, nossa, que ridículo, ai, como eu vestia isso, naquele momento fazia sentido. E hoje já não faz mais. Falando disso, usando este exemplo, a gente passa para o próximo tópico, o quarto, que é esse pente fino na autocrítica, nessa necessidade de perfeição. E aí é onde chega, que a pressa, ela não atrapalha a nossa perfeição porque ela não existe, mas ela faz com que a gente aumente a nossa autocrítica e a gente olhe para a gente com um dedo muito em riste, apontando situações como nessa foto antiga, em que eu usava uma roupa que naquele momento fazia sentido, que naquele momento era interessante, que naquele momento era legal e que com o passar do tempo, com o que eu fui vendo, com o que eu fui experimentando, não me serve mais, talvez porque eu mudei a minha forma física mesmo e talvez porque eu tenha mudado o meu estilo, talvez porque eu não seja mais... Vamos imaginar que você tenha sido uma surfista ou uma skatista e agora você foi desenvolvendo profissionalmente, sei lá, fez direito, está lá no tribunal, você não vai com essas vestes, mesmo que você continue surfando, você vai pôr a sua roupa de surf no momento que você for para a praia. Mas lá atrás, quando eu era mais jovem, fazia sentido você sair com seu estilo surfista ou skatista pela rua. Só que hoje, se você traz esse olhar para hoje e se critica e coloca uma marca de incapaz, de incompetente, de inadequada, você vai aumentar esse sentimento de que eu não consigo,
esse sentimento de que eu sou inadequado. E um pensamento, quanto mais a gente tem, mas ele vai buscando fora. A neurociência mostra pra gente que quanto mais eu faço uma coisa, por menor que ela seja, isso vai expandindo externamente. Eu vou tendo escolhas de comportamento e de atitude que me mostram que eu sou incapaz, que me mostram e confirmam essa, a gente chama de profecia autorrealizável. Então, cuidado com como você olha para você, como você cuida de você, como você aponta para você. Essas 4 dicas, né, essas 4 situações que eu trouxe hoje podem te ajudar a não ser apressado demais no julgamento, no controle e em como você se posiciona na vida. Eu espero que ele tenha trazido para você um pouco mais de reflexão, de conexão com você, porque a pressa não é inimiga da perfeição. Definitivamente, a gente já está cansado de saber que a perfeição não existe, mas existe conexão, existe reflexão, existe organização interna. E é isso que a pressa acaba, é isso que a pressa se torna a maior inimiga, porque eu não consigo parar para refletir com clareza, com consciência, com calma. E essas 4 dicas que eu trouxe para você agora podem te ajudar nesse processo. Deixa aqui nos comentários qual das 4 você vai começar a usar hoje e se tiver alguma dúvida, me pergunta aí. Eu sempre vejo e respondo e vai ser um prazer poder contribuir no seu autoconhecimento e no seu desenvolvimento. Aquele beijo e a gente se vê logo.